Paz do Senhor, igreja. Amém. Assentai-vos, por gentileza. Tomai o vosso assento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em sentido de adoração ao nome do Senhor, glorificando a Ele porque Ele é bom. Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, né? Então antes de iniciar aqui o nosso estudo, eu quero ler com vocês aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Entendeu? Glória a Jesus, Deus seja louvado. Vou ministrar no que foi feito na leitura oficial, mas eu quero entrar com base aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Deus seja glorificado. Aleluias. Glória a Jesus. Todos acharam? Diz assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A quanto nosso Deus chamar. Então, o chamar aqui entra na eleição. Amém? O chamar aqui entra na eleição. Então, nós vamos adentrar aqui dentro do nosso contexto, em Efésios, capítulo 1, versículo 7, foi feita a leitura oficial aqui nesta noite, em que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Então a gente vai ver aqui, a gente olha aqui, que a eleição ela é desde a eternidade. A gente fala isso para vocês em todo o tempo, antes que tudo fosse criado, o mundo fosse criado, tudo fosse criado. Então já era no plano de Deus de trabalhar um projeto com o homem, sabendo da circunstância que o homem enfrentaria e que o homem fracassaria. Mas nós podemos ver aqui dentro do contexto em que nós estamos que esse Deus, Ele é todo poderoso. Sabemos que Ele jamais perderia, né, a direção de tudo. Ele governa, Ele comanda, Ele conhece todas as coisas. Por isso Isaías vai dizer que esse Deus, Ele conhece o fim antes do começo. Ele conhece todas as coisas. Aí a gente olha aqui, né, nós adentramos dentro desta eleição, né? E essa eleição, ela é pelo sangue de Jesus Cristo, né? Pelo sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo nós alcançamos o quê? A remissão das nossas ofensas, né? A remissão das nossas ofensas. Mas isso, do porquê que nós alcançamos isso? Porque merecemos? Não. Aqui você vai ver dentro do versículo, né? Pela riqueza da sua graça. A graça de Deus, ela é sem limites. É esplêndida a graça de Deus. Então a gente alcança tudo isso pela riqueza da sua graça. Um favor em que nós não merecíamos, né? Não somos merecedores de ser salvos. Nós não somos merecedores. Não é por merecimento. E a gente fala para as pessoas que o apóstolo Paulo, ele é bem claro dentro do mesmo contexto, no mesmo livro. Ele diz que não vem de obra para que ninguém se gloria. É pela fé. É duas coisas trabalhando em conjunto: fé e graça. A fé e a graça trabalhando. Aí a gente olha aqui, a gente vai ver que a redenção encontra-se na sua principal ilustração histórica no êxodo do Egito.
que marca o nascimento do povo hebreu como nação. A redenção operada por Cristo também criou um novo povo. Criou um novo povo. E esta redenção foi conseguida ao preço da sua morte. Isso do seu sangue. Então a gente olha aqui para o contexto sagrado em que nós estamos, e a gente vai ver aí um período aproximadamente de 430 anos, né, que o povo hebreu ficou no Egito durante 430 anos. E a gente olha aí o sofrimento que estava vivendo esse povo. O povo sendo torturado, martirizado, escravizado, né? E a Bíblia Sagrada nos fala que esse Deus, ele é fiel na sua aliança. Ele é fiel no seu pacto, né? De repente, o povo não aguenta o sofrimento, o povo não suporta o sofrimento, e aí esse Deus resolve entrar em ação. Mas do porquê que Deus entra em ação? Porque esse povo já era escolhido em Abraão, né? Em Abraão esse povo já era escolhido. E o próprio Deus disse a Abraão que em ti seria bendito todas as famílias da terra. O Salvador, o Messias, ele teria que vir e teria que ser descendente de Abraão, né? Então como que Deus deixaria este povo ser exterminado? A gente vê tanto projeto de Deus ali no Egito, projeto de Deus de preservar esse povo. Deus tinha elegido através de Abraão, e agora chegou o momento de Deus preservar este povo. Quando a gente olha para o contexto em que nós estamos, nós podemos ver que, e a gente vê ali no capítulo 1 de Êxodo, estive ministrando recente aqui em Nova América, no capítulo 1 de Êxodo, quando um dos faraó, que não tinha conhecimento da história de José, era tão bem distante, estava distante do primeiro faraó que conviveu com o faraó, com José, que conviveu com José, que deu instrução a José, que ajudou José a trazer esse povo de lá de Canaã para o Egito. Então agora esse homem resolve fazer o quê? Né? Ele tenta de tudo para extirpar, para acabar com os judeus, exterminar os judeus. E uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Pedindo que as parteiras matassem os meninos homens. Toda vez que uma mulher for fazer um parto, e se for fazer o parto dessa mulher que ela estiver dando à luz, você tira a vida da criança. Se for menino homem, menina mulher deixa. Mas se for menino homem, tira a vida. E a Bíblia diz que esse Deus é tão grande que essas mulheres egípcias, caiu no coração delas aquilo que é chamado de temor a Deus. E o que elas fez? Elas fez de tudo para que os meninos homens continuassem vivos, né? Eles continuassem vivos. Então o que elas faziam? Quando convidava elas e dizia, ó, a fulana já começou a sentir dor de parto, então elas atrasavam aqui. Quando ela chegava lá, o menino já estava, né, no colo. E a gente vê que um determinado tempo o faraó mandou chamar as parteiras, né? Mandou chamar as parteiras e disse para as parteiras que ele tinha dado uma ordem, por que elas desobedeceram a ordem dele. E por que os meninos ainda continuam vivos. Aí elas disseram ao rei, olha, as mulheres hebreias é tão forte, e elas têm uma estabilidade tão grande, que quando a gente chega lá, ela é diferente das egípcias. As egípcias têm um trabalho de parto demorado, mas as hebreias, quando a gente acaba de chegar lá, ela já acabou de dar à luz, né? Mas tudo isso era o quê? Preservação. Deus preservando o seu povo, né? Deus preservando o seu povo. Quando você pega o capítulo 1 e que você chega no último versículo do capítulo 1, você vai ver ali também uma instrução do rei. E qual é a instrução? Leva esses meninos à margem do rio Nilo. Leva ele. E quando eles estiverem ali brincando, então faz afogamento, joga eles na água e tal. Mas eles não conseguiam fazer nada contra os meninos.
Porque os meninos estavam dentro de uma eleição. Quem está dentro de uma eleição é guardado por Deus, é sustentado por Deus, né? Por isso que na terça-feira passada eu estava ensinando para vocês a respeito aqui da eleição, porque as pessoas ficam numa preocupação muito grande a respeito da eleição. Eu disse a vocês que a eleição, né, eu fiz uma analogia de um barco, sim ou não? Quem se lembra disso? Analogia de um barco, né? Esse barco é o quem? Quem é o barco? A igreja é o barco, né? E todos aqueles que é convidado a entrar na igreja, todos aqueles que é convidado a adentrar no corpo de Cristo, está entrando neste barco, está entrando neste barco. Só que o mais importante de tudo, que o piloto do barco é Jesus. O piloto do barco é Jesus. E esse piloto não perde o foco, ele não vai perder a direção, porque a direção desse navio é o céu. A direção desse navio é o céu. Jesus, o trabalho de Cristo, todo o trabalho de Cristo, né, de cruz do Calvário, derramamento de sangue, ressuscitando, né, todo aquele trabalho de Cristo é de levar um povo para ir morar com Ele. Aí a gente entende aqui que não existe aquele negócio que lá na eternidade Deus já predestinou alguém para o inferno e alguém para o céu, né? Então a obra de evangelização seria perdida. Para que evangelizar, se já está predestinado? Era só pedir para Deus revelar quem já era do inferno e buscar quem era do céu. Não seria fácil assim? Então a gente vê, a gente olha aqui para a palavra de Deus e a gente vê que é diferente. Todos nós fomos comprados com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que Pedro diz: vós não fostes comprados com ouro e prata, mas comprado com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós fomos comprados. Havia um projeto de eleição, sim, desde a eternidade, né? Só que quando vocês acabaram de ler aí, no livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu chegar aqui. Deixa eu ir aqui primeiro em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Deixa eu ir com vocês aqui. É versículo de número 9. Amém? Versículo de número 9. Se algum dos obreiros achou, pode gentileza, se coloca em pé e lê por gentileza. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Qualquer um dos obreiros. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, e propuseram em si mesmo. Então vocês vão ver que esse projeto da eleição, né? A gente vê aqui, era um mistério escondido. Era algo que estava em oculto. Era um mistério escondido. Aí a gente olha aqui para o versículo, a gente vai ver aqui, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, né? Segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Entendeu? Eleger, resgatar, restaurar, trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Isso estava no plano de Deus. Está entendendo, irmãos? E a Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá? Era o plano de Deus, aleluia, de nos salvar, de nos eleger. Aí a gente olha aqui para o contexto, a gente vai ver, no versículo de número 7, diz assim: em quem temos redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Oh, aleluia. Irmãos, a gente olha aqui para o processo de tudo isso, né? A palavra de Deus nos fala que Deus vem trabalhando o povo hebreu, tentando aperfeiçoar aquele povo, para que por meio daquele povo viesse o Messias, né? Viesse o Messias. Vocês aprendem muito bem dentro do contexto que até ele ser levado para a Babilônia, eles amavam adorar os ídolos, outros deuses. Quando eles vão para a Babilônia e que eles entram naquele cativeiro, então automaticamente nasce no coração deles, lá no cativeiro, um arrependimento. E eles fazem um juramento por si próprios, dizendo assim, que depois que eles voltassem, né? Depois que eles voltassem para a terra deles, o lugar de origem, que jamais eles
se prostraria a outro Deus. Jamais eles iam fazer isso, se prostrar diante de outro Deus. Que eles iam adorar somente o Deus único e verdadeiro. Aqui começa o processo de Deus trabalhando o quê? Para a chegada, para a vinda do seu Filho na terra. Para esse mistério que estava escondido, que Paulo está falando, Paulo está dizendo aqui de um mistério que está escondido, para que esse mistério fosse revelado. E não tinha outro meio de se revelar, a não ser pelo Filho de Deus. Pelo derramamento de sangue dele na cruz do Calvário, não tinha outro meio. Por isso a gente olha aqui, e a gente vai ver dentro do contexto em que nós estamos, aqui diz assim, a redenção operada por Cristo também criou um novo povo. Aí a gente vai ver que Deus, através de Abraão, ele criou um povo. Sim ou não? Ele criou um povo. Tá. Aí a gente vê que dentro desse povo, dentro deste povo, vai nascer o Messias, o Filho de Deus, né? Aí a gente vai ver que de dentro desse povo vem o Filho de Deus, e o Filho de Deus de dentro deste povo que já era eleito, que é os descendentes de Abraão, o nosso Deus, ele vai fazer aquele, em Cristo Jesus, criar um novo povo. Por isso, irmãos, eu digo isso para vocês com certeza. Eu falei isso ontem aqui no seminário teológico. Eu disse aos irmãos aqui que o povo fica aí com uma brincadeira, aí, uma estupidez, uma ignorância. Eles trazem tudo que é do judaísmo para dentro da igreja. Bandeira, estrela de Davi, tudo, e coloca dentro das igrejas. Isso não tem nada a ver, irmão. O que Paulo diz aos romanos? O apóstolo Paulo diz assim, nem judeu e nem grego. Nós somos o quê? A igreja eleita. Tirado, aleluia. Nós não somos nem judeu, porque não somos mesmo, não somos descendentes de judeus, e nem somos gregos. Aí o que ele está dizendo assim? Uma igreja que foi tirada, uma igreja que foi formada, aleluia, por gentios, judeus e gentil. E quem é essa igreja agora? Um novo povo. Um novo povo. Por que desse novo povo, meus irmãos? Lá em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31, vai dizer a respeito do novo pacto. Jeremias vai dizer, vocês ainda estão corrompidos, vocês não conseguem se libertar dessa situação, porque vocês ainda estão amarrados no pacto antigo. Mas chegaram um tempo do novo pacto, o pacto da nova aliança. Jeremias está esclarecendo, não é o pacto de sangue de bode, de novilho, de pombinho, de cordeiro, não. É o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Para essa eleição houve isso aí. Nós temos que entender o propósito de Deus. Aí a gente vai ver aqui, dentro do contexto, vocês vão ver aqui que no Velho Testamento elegeu um povo, e Deus cuidou desse povo e tal. Desse povo veio o Filho de Deus, e agora nós agora temos um novo povo, e esse novo povo é a igreja. Qual é a igreja, pastor Erisvaldo? Qual é a igreja? Não é a igreja dos dias atuais, não é a igreja só do primeiro século, é a igreja de todos os tempos. Aqueles que amaram por ser fiel, aqueles que amaram por andar numa vida de santidade, aqueles que procuraram andar numa vida de integridade, entendeu? Aí, se ajuntando todos de todos os tempos, se forma esta igreja. Aí a gente olha aqui, a gente vê aqui, diz assim, aqui diz, são levados cativo pelos egípcios. No Novo Testamento, todos os homens são cativos do pecado e de Satanás. A redenção foi o livramento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas que nós éramos presos pelo pecado. O pecado nos prendia, entendeu? E não tinha como se livrar do pecado, nem no antigo pacto, não tinha como se livrar do pecado. Eu já ensinei para vocês aqui, acho que foi domingo aqui na Escola Bíblica Dominical, eu ensinei aqui que as pessoas, quando elas pecavam, e elas iam diante do altar, e ali era colocado aquele animal, e a pessoa, antes de executar aquele animal, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, passava, é como se fosse uma transferência,
para aquele animal do que estava acontecendo, do pecado dele e tal. E quando aquele animal era morto e o sangue dele era passado sobre as pontas do altar, era colocado nas pontas do altar, e aquele animal era oferecido em sacrifício, que automaticamente a ira de Deus, ela não acabava a ira de Deus, ela era branda, só brandava a ira de Deus. A ira de Deus não terminava. Só que quando o Filho de Deus bradou na cruz e disse: Pai, está consumado. Oh, aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus nos fala que naquele momento, aleluia, a ira de Deus cessou para aqueles que querem viver na obediência. A ira de Deus cessou para aqueles que querem andar no caminho de obediência. Aí a gente olha aqui para o contexto, a gente vai ver, agora a gente não vive mais na prática do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Agora nós somos o quê? Livre. Por que somos livres? Porque Cristo nos libertou e Ele nos colocou no quê? Ele nos colocou diante do Pai na adoção de filhos. Só Ele poderia fazer isso. Nos colocou na adoção de filhos, né? Por isso que a palavra de Deus nos fala, desde os tempos antigos, desde a igreja do primeiro século, uma dificuldade que tinha as pessoas de entender uma pessoa arrependida. Ele conheceu uma pessoa pecadora, agora ele conhece uma pessoa que aceitou Jesus. Essa pessoa agora entra pelo caminho do arrependimento. E quando a pessoa ela entra pelo caminho do arrependimento, uma das coisas que vai acontecer, ela vai alcançar o quê? O perdão divino, né? Ela vai alcançar o perdão divino, né? A Bíblia nos fala, Isaías diz no capítulo 1, ele vai dizer que por mais que o pecado do homem seja negro, se tornarão branco como a lã. O homem será embranquecido. O homem, aleluia, que encontra com Cristo, que encontra com a palavra de Deus e alcança o arrependimento, os pecados deles são perdoados, né? Os pecados deles são perdoados. Aí a gente olha para o contexto e a gente vê aqui, né, o trabalho para entrar no processo desta eleição. Não é assim, não é somente aceitar Jesus, só vir na igreja e fazer um discipulado e batizar e já está salvo e tal. Não, tem um processo, é um processo. E qual é o processo esse? É eu ter disponibilidade de confessar e de saber que tem um que é poderoso para me perdoar. Aleluia. Por isso Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo de número 8, quem os condenará? Quem os condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem pode nos condenar? Então a gente adentra aqui e a gente vai ver aqui que o livramento do cativeiro, através do que? Do perdão. Através do perdão, né? Agora nós somos perdoados, agora nós não estamos mais cativos, agora nós somos livres, agora nós somos livres da escravidão do pecado, e agora nós o adentramos na eleição e na predestinação, porque o navio é a eleição, a predestinação é o céu. Amém? O navio é a eleição e a predestinação é o céu, né? Nosso objetivo, a nossa esperança é esperar Jesus vir buscar a igreja. Sim ou não? Isso é a nossa esperança. Estamos aqui para isso, aprendendo na sua palavra, obedecendo a sua palavra, né? Nos santificando cada dia mais. É o Espírito Santo que nos ajuda através desta palavra na obra de santificação. Aí a nossa expectativa é morar com Cristo, é estar com Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui está dizendo participante de uma herança. Efésios capítulo 1, versículo 14. Então eu preciso participar de uma herança, né? Aqui diz assim: o qual é o penhor da nossa herança para a herança e possessão de Deus, para o louvor da sua glória.
Amém? Para o louvor da sua glória. Aí a gente vê que de antemão esperamos uma referência à prioridade cronológica dos cristãos judeus sobre os cristãos gentios, né? Sobre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Então vocês vão abrir a Bíblia de vocês comigo, Romanos capítulo de número 2 e versículo de número 10, né? O irmão que estiver bem mais rápido aí, por gentileza, nos ajuda aí, lendo. Se põe de pé e lê para nós, por gentileza. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 10. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus e também aos gregos. Então vocês vão ver aqui dentro do contexto, né? O apóstolo Paulo falando aqui a respeito do quê? A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. A impenitência dos judeus e a justiça de Deus, né? Aí você vai ver aqui, no capítulo de número 2, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, és inexcusável quando julga o homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo, naquilo em que julga ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Então, o que acontece, né? O que acontece quando os judeus, eles em todas aquelas regiões onde o apóstolo Paulo edificou igrejas, ele edificou igrejas. Aí o que acontece no meio de tudo aquilo ali? Aí então a igreja não era uma igreja só de judeus, era uma igreja mesclada de judeu e de gentios, judeus e gentios. E o que os judeus se faziam? Se vangloriavam. Eles se vangloriavam, né? Quando eles viam ali os judeus se desempenhando uma vida espiritual produtiva, um crescimento espiritual, então os judeus se vangloriavam, eles batiam no peito. Ele dizia: que é isso, rapaz? Você está achando que você é tudo isso? Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Não, sabe? Nós temos a promessa que vem desde lá de Abraão. Desde Abraão, nós temos a promessa que vem desde os dias de Abraão, né? Aí o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui? É bom nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, né? No capítulo de número 2, deixa eu ler aqui com vocês, vamos trabalhar isso aqui, para nós entendermos o propósito de Deus para nossas vidas dentro da eleição, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, já achei aqui. Aqui dentro do contexto sagrado vai dizer assim, né? Glória, porém, honra e paz, qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também do grego. Então o que Paulo está falando aqui? Quer entrar na eleição? Quer fazer parte da eleição? Não fica grudado em Abraão, não. Não fica preso em Abraão, porque em Abraão só foi feita a promessa. Aleluia. Se quer entrar pela eleição, entra pelo projeto do bem. Pratica o bem, tanto o judeu como o grego. Todos necessitam de fazer o bem, necessitam de fazer o bem, né? Então, a gente adentra aqui no contexto e a gente vê aqui, né? O apóstolo Paulo dizendo: todos os primeiros cristãos, os que sabemos, foram judeus. E a admissão do gentio foi considerada uma novidade, está entendendo? Uma novidade. Por os judeus, ele vê um gentio numa igreja, recebendo o Espírito Santo, entrando pelo projeto de salvação, para eles era uma novidade, porque eles se consideravam, eles achavam, né? Eles pensavam assim, que o plano de Deus era somente para eles. Vocês vão encontrar isso quando vocês pegam a Bíblia Sagrada de vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, vocês vão ver ali uma perseguição onde mataram Tiago, né? Onde mataram Tiago, já tinha martirizado Estevão, e agora o próximo a ser martirizado foi Tiago. Então, o que acontece aqui neste momento aqui? Acontece aqui uma perseguição à igreja. A igreja teve que se espalhar aos outros continentes, o povo teve que se afastar de Jerusalém. Começa a acontecer aqui uma perseguição. E é bom nós entendermos aqui
Porque se Deus não permite, essa perseguição que não foi o diabo, essa perseguição que foi Deus. Porque Jesus, antes de subir para o céu, ele chamou eles e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, né? E ele disse assim, que era para eles pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, até os confins da terra. Mas como eles estavam presos, né, na lei eles estavam presos na lei, né? E ele sabia que eles eram filhos da promessa por Abraão. Então eles se prenderam ali. Vocês vão encontrar que os apóstolos tiveram dificuldade de aceitar os gentios, né? Vocês vão encontrar no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar lá que teve que levantar profeta, dois homens que eram profeta nessa época, que eram Silas e Judas, né? Silas e Judas eram profeta. Eles se levantaram no momento de uma assembleia e Deus usou eles para falar no meio daquela assembleia, dizendo que era para aceitar os gentios. O plano de Cristo não era somente para os judeus, o plano de Deus é para o mundo inteiro. O amor de Deus não era para um povo somente, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, mas os judeus, eles tinham essa dificuldade. Então vocês vão ver aqui agora que quando o judeu começa a ver o gentil vindo e aceitando Jesus e participando e fazendo parte do ministério da igreja, para eles se tornaram o quê? Novidade. Para eles já era uma novidade. Então a gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, por que nós somos eleitos? Eleito para quê? Eleito para quê? Aí as pessoas ficam inventando um monte de coisa por aí. Nós somos participantes de uma herança. Amém? Nós somos participantes de uma herança. E qual é o penhor da nossa herança para a possessão? Está aqui no capítulo 1, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória, né? Quem é que nos leva a selar esta herança, confirmar essa herança, entendeu? É o Espírito Santo morando no crente, é o Espírito Santo habitando no crente. No versículo de número 13 diz assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então preste bem atenção aqui. Aqui não está falando, aqui nós não estamos citando sobre dons espirituais. As pessoas confundem isso aqui com um dom de língua. Não, isso aqui, esse selo aqui, nós somos selados no plano de salvação. Quem é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Quem que nos revela a Cristo? O Espírito Santo. É Ele que nos revela a Cristo. Quem é que dá testemunho de Cristo para nós? Quem é que dá testemunho? É o Espírito Santo em nós, habitando em nós. Aleluia. Então todo crente que está agora, né, está dentro da eleição e que está dentro da predestinação. Então há um propósito para ele do que de uma herança, e para confirmar esta herança, né, porque quando você vai fazer um documento, um contrato, aí você leva ele no cartório, então é colocado um selo, um carimbo e alguém assina por aquilo ali, com testemunha. Mas quem é que nos confirma agora que nós fazemos parte dessa herança? É o Espírito Santo morando dentro dos crentes, habita em nós, entendeu? E isso não é o Espírito Santo habitando para dons, é o Espírito Santo habitando no plano de salvação. Entendeu? Agora nós somos o quê? Selado. Somos selados. Aleluia. Nós somos selados. Entendeu? Estamos marcados. Somos selados. Toda vez que você sai e você vai numa loja comprar um produto, quando você entra na loja que você compra, uma das primeiras coisas que eles te pedem é para você averiguar se na caixa tem selo. Se não está rompido o selo. Se está rompido o selo, não tem garantia. Não tem garantia. Então a gente olha agora aqui para o contexto e a gente vê esse plano de Deus tão amplo.
Na eternidade, Deus planejou a eleição e a predestinação do homem. Lá na eternidade, Deus planejou, né? O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios que isso era o quê? Um mistério. Era algo que estava em oculto. Era algo que estava em oculto. E agora, para que tudo isso viesse a acontecer e nós tivéssemos a aprovação desta eleição. E agora, aleluia, Cristo resolveu tudo isso na cruz do Calvário. Jesus resolveu tudo isso para nós na cruz do Calvário, entendeu? Aí, agora, o mistério que estava em oculto, deixa eu repetir para vocês, deixa eu desenhar para vocês. O mistério que estava em oculto, agora foi revelado. Está entendendo? Agora foi revelado. E agora a gente vai ver aqui, aleluia, aleluia, que eu preciso de duas coisas para mim pular dentro desta eleição, entrar nessa predestinação e não sair de dentro. O que? Fé e graça. Fé e graça, né? Entendeu? Aí a gente olha aqui, a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo, me falha a memória, é 13 também, né? 13. O que está escrito aí, por gentileza, alguém pode ler? Versículo 13. 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, vocês vão ver aqui que o apóstolo Paulo chega, o apóstolo Paulo toma a palavra numa sinagoga, ele se levanta, porque, segundo os judeus, ele era doutor da lei, né, ele era um fariseu, então ele tinha esse direito de se levantar e se pronunciar. Só que agora o apóstolo Paulo não se levanta aqui como, o apóstolo Paulo não está se levantando agora aqui como um judeu, não, ele agora é um cristão convertido. Só que eles olham para Paulo e falam, não, ele tem todas as características de um doutor da lei, sabemos da história dele, conhecemos a respeito dele, só que agora o apóstolo Paulo levanta, e a gente vai ver aqui, que quando o apóstolo Paulo levanta, o apóstolo Paulo vai falar agora de quem? De quem que o apóstolo Paulo vai falar? Porque um doutor da lei, ele ia falar de Moisés, de Davi, ia falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas e agora? De quem que o apóstolo Paulo vai falar? Ele vai falar agora de Jesus Cristo. Ele vai pregar Jesus Cristo, né? Aí quando ele começa a pregar Jesus Cristo, ele começa a receber o quê? Uma oposição, né? E a gente vai ver aqui, né? O apóstolo Paulo, ele não temeu isso. Você vai ver que até o João Marcos, ele se acovardou e foi embora, voltou para trás, não aguentou, não suportou. Mas os demais prosseguiram com Paulo. Mas a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo, ele pregando Jesus ressuscitado e dizendo para eles, não, fica tranquilo, o negócio aqui agora não é mais com Abraão, o negócio agora não é mais com Isaac, o negócio aqui agora não é mais com Jacó. Não, nós acreditamos na lei. Paulo disse, não, eu sou doutor da lei e eu conheço da lei, mas o que eu quero pregar para vocês é o que a lei falou a respeito dele. Quem? Aquele que, aleluia, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi morto, aquele que derramou o sangue dele. Ele começa a pregar, e aqui começa a surgir o que? A oposição. Aí a gente entra aqui, vamos prosseguir aqui para frente um pouquinho. Acho que desviou isso aqui. Glória a Deus. Voltou? É isso mesmo, né? Não está indo, não.
Hã? Para o louvor da sua glória, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. A admissão do gentio é uma novidade para os judeus. Mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito aí: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a gente vai ver aqui que todo esse processo da eleição e da predestinação é para quê? O do porquê. É para louvor e glória de Deus. Nós somos para isso, preste bem atenção. Nós temos que aprender que todo esse processo da revelação de Deus para nossas vidas, de nós alcançarmos agora, né, a salvação em Cristo Jesus, né, chegamos agora a adentrar na nossa herança. E agora tudo em nossa vida é para quê? O do porquê? Para louvor, para a sua glória. Lembra que você é instrumento da glória de Deus. Aleluia. Por isso que aqui dentro ninguém tem que se sentir melhor do que ninguém. Preste atenção, ser pastor é cargo, é função. Está entendendo? É cargo e função. Está entendendo? A Bíblia nos fala no próprio epístola de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo de número 4, ele vai dizer assim, que Deus deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Aí ele deu uns para pastores, profeta, mestre, evangelista. Ele deu, entendeu? Então, o que é mais aqui na vida de um homem e de uma mulher? Um dom de Deus para liderar, para ministrar. Mas todos nós aqui, o que importa é nós entendermos que nós somos para o louvor e glória dele. Tem que entender isso, né? E aí você vê, por exemplo, pessoas que não têm conhecimento disso, do plano de Deus, né, para a vida do homem. E de repente ele começa a melhorar um pouquinho, ele começa a ter uma posição melhor na igreja, ele começa a fazer parte da administração da igreja, e ele se sente superior, né? Começa a ter humilhar as pessoas, começa a pisar nas pessoas, não sabe nem como tratar as pessoas, né? Ela sabe ouvir as pessoas, não sabe sentar com elas e ouvir. Aí o que acontece? Ele acha, porque a posição dele, que ele tem de um cargo na igreja, levou a ele, e que ele é melhor do que alguém. Não, todos nós aqui, desde adulto, que tenha mais idade, o menor de idade que estiver aqui, é para a glória do nome do Senhor. Todo o trabalho de Cristo na cruz do Calvário foi para isso, né? E a gente vai ver aqui, né? Agora, o apóstolo Pedro está escrevendo para a Capadócia. Ele estava em Roma e ele estava escrevendo para os irmãos da Capadócia, Bitínia e uns irmãos que estavam em outra região. O apóstolo Paulo está escrevendo para eles. E agora o apóstolo Pedro escrevendo para eles diz assim: mas vós sois a geração eleita. E essa eleição veio por meio do quê? No mesmo capítulo, no capítulo anterior de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu já citei para vocês aqui o que Pedro diz: vós não foste comprado com ouro e prata, mas com o precioso sangue de Cristo na cruz. Então agora vós sois o quê? Uma geração eleita. Agora o sacerdócio agora é real, porque Cristo é o sumo sacerdote. O sacerdócio agora é real, e Cristo agora é o sumo sacerdote. Os outros sumos sacerdotes denegriram, erraram, falharam, né, fracassaram, entendeu? Mesmo que eles carregassem na testa dele uma mitra, e essa mitra estava escrito santidade ao Senhor, na testa dos sumos sacerdotes da dispensação passada, né? O nosso Cristo, ele não carregava uma mitra. A Bíblia nos fala que em tudo ele era santo, tudo ele era inculpável,
Aleluia, 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 né? Caminhar aqui 33 anos e a Bíblia nos fala no livro de Hebreus que nele não foi achado culpa e nem pecado algum, né? Não foi achado nada nele, nenhuma transgressão foi encontrada nele. Aí agora a gente vê, irmãos, e isso nós temos que valorizar, porque só vir na igreja e sentar num banco, numa cadeira, e ouvir alguém cantar, e alguém pregar, e admirar o pregador, isso não é de suma importância para o crente. O crente tem que entrar no culto, o crente tem que participar das atividades do culto, o crente tem que participar, aleluia, da liturgia do culto. Aí ele vai passar a entender agora, ele vai passar a entender: eu fui eleito, estava oculto no passado e agora eu fui revelado, agora eu sou para o louvor dele, agora eu sou para a glória dele, aleluia. Agora eu tenho certeza da minha eleição, eu tenho certeza da minha eleição. Aí a gente vai ver aqui que não é achado aí no meio da rua, em qualquer lugar, não é fazer peneirinha que nem clube de futebol para encontrar um craque, não, agora nós somos adquiridos, oh, aleluia, 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 nós somos o quê? Adquiridos, né? E para que vos anuncieis a virtude daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a maravilhosa luz, aleluia. Nós fomos arrancados de lá, né? A gente até ensina no discipulado, quando vai discipular alguém novo convertido, que o crente, a igreja, ela é tirada de dentro para fora, tirado de dentro do mundo para fora, entendeu? Aí nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Então por isso que nós como cristãos deveríamos valorizar o plano de Deus para nossas vidas. Quantas pessoas brincam de ser crente, irmão? Por qualquer coisa, evangelista Ademir, está virando as costas para Jesus. Por qualquer coisa, emburra, por qualquer coisa, né? Não quer participar de mais nada. Aí, agora, que é para anunciar, né? Que para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Quem nos chamou? Jesus. Aí ele vira um contra a igreja. Ele agora foi chamado para anunciar aquele que convidou ele, aquele que chamou ele, aquele que alcançou ele. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí agora ele passa a ser o quê? Um contra, um zero à esquerda. Agora ele contesta, ele bate de frente, porque não soube levar a vida dele espiritual alinhada com a palavra de Deus. E nós precisamos, como crente, irmãos, de nos entender algo individual, que alguém goste, que me ama, ou que deixa de me amar, que me abraça, ou que me empurra, ou que tenta me colocar da porta para fora. Entendeu? Eu sei quem me comprou. Eu sei quem me comprou. Eu sei que me comprou. Eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? É fácil não, irmãos. Eu amo vocês, eu só prego assim, né? Eu prego como eu ensinei ontem na teologia aqui, que eu tenho que pregar a verdade. Eu não posso ficar tapeando vocês, nem mentindo para vocês, enganando vocês. Eu tenho que pregar a verdade. E tem pessoas que acham que eu sei da vida dele. Tem pessoas que acham que alguém veio falar alguma coisa para mim. Não. Eu estava até dando risada aqui, depois que eu saí daqui, ontem a irmã Elaine me contando um assunto da mensagem que eu preguei aqui na Santa Ceia, e algo que eu disse aqui no púlpito, e nós conversando, eu e a irmã Elaine, e ela dizendo: pastor, vieram me perguntar o que o senhor pregou, o que o senhor falou na pregação, entendeu? Mas eu digo para vocês, nunca vocês viram eu empurrar alguém daqui da porta para fora, ou não suportar, ou não tolerar alguém. Nunca vocês viram fazer isso. Sabe por quê? Porque quem comprou vocês, ou quem comprou aqueles que passaram por aqui, foi Jesus. Foi Jesus. E eu tenho por obrigação de ser servo. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sou servo. E Jesus diz: se quiser ser alguma coisa, começa a servir os outros. Você quer ser alguma coisa no reino de Deus? Entra pela
pela posição de servo. Começa a servir. Vamos prosseguir aqui. Pai, está difícil hoje. Acho que a bateria está igual eu, não já? Passou? Vamos lá. Participante do Espírito Santo. Nós somos participantes do Espírito Santo. Efésios 1:13, né? Eu já acabei de ler aqui para vocês. Aqui diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. É aqui que entra o efeito da eleição. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Eu tenho um professor de oratória. Daí ele fala, né? Aí ele estava nos ensinando, e ele dizendo a respeito de pessoas que têm vontade. Ele tem uma vontade de fazer algo, de conquistar, de adquirir, de possuir. Mas falta nele o quê? Ele diz o conteúdo principal, que é a fé. Nós precisamos do quê? De ter fé. Aí aqui a gente vê: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Só vai entrar no navio, só vai permanecer no navio, e só vai ficar próximo do capitão Jesus os que crê. Os que crê. Pelo nosso gosto, pela nossa própria vontade, a gente quer salvar todo mundo, sim ou não? Não é isso que a gente faz? Morre qualquer parente da gente e não, eu falei de Jesus para ele piscou o olho, ele tremeu, ele chorou, mexeu com a mão, mexeu com a cabeça, mexeu com isso, mexeu com aquilo, porque o desejo nosso é de salvar as pessoas. Não é isso que a gente quer? A gente não quer. O nosso Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento Deus quer, sim ou não? Então, e nós não queremos que as pessoas sejam salvas? Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Entendeu? Nós corremos atrás, evangelizamos, pregamos, ensinamos, porque nós queremos que as pessoas sejam salvas. Só que aqui tem um negócio para ser salvo. Não é porque eu quero, não é porque piscou o olho, não é porque chorou na hora da morte, não é porque mexeu o dedo, não é porque balançou a cabeça, é porque creu. O negócio aqui é crer. Se a senhora quiser sentar, pode sentar, filha, já saciei a sede. Jesus disse assim, né? Que era para ir pregar o evangelho a toda? Quem crê. Tem o crer. Tem que crer. Aí a gente vai ver que se creu, está selado. Se não creu, não tem selo. Aqui está, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Mas primeiro, para mim ser selado com o Espírito Santo da promessa, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. E esse crer aqui não é o crer de cura, não é a fé da cura. Olha aqui para mim, porque tem pessoa que tem fé para ser curado, mas não tem fé para ser salvo. Tem pessoa que ele tem fé para ser curado. Tem pessoa que ele não é crente e vai numa igreja, irmão presbítero Leomar, e ele é curado. Você põe as mãos nele na rua, em qualquer lugar que você chegue encontrar ele, você ora por ele. Eu falo que vai orar por ele, ele é curado. Ele tem uma fé para cura, para libertação, mas ele não tem uma fé para salvação. E aqui está falando que esta fé é a fé para sermos salvos. Para sermos salvos, entendeu? Aí primeiro eu vou crer. Aí eu crendo, eu vou ser selado, porque o Espírito Santo vai me selar, né? O Espírito Santo vai me selar para esta promessa, né? Aí a gente vê, havendo indicado a propriedade histórica dos cristãos judeus na igreja, Paulo se apressa a incluir o gentil, pois a maioria dos seus leitores na Ásia Menor não seria de judeus. Mesmo os leitores gentil eram também escolhidos de Deus. Então o que acontece? Vocês vão ver dentro das cartas de Paulo, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses,
Então vocês vão ver que o apóstolo Paulo trabalhando contra os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos mestres. Então o que acontece aqui? Você vai ver a obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Quem é que tem pressa dentro da igreja? É Deus. A qualquer coisa que estiver acontecendo, não adianta eu querer apressar aqui. Quem faz é o céu. Quem realiza é o céu. Aí o apóstolo Paulo vê agora a divergência. Paulo já não está no meio da igreja. Paulo já não pode mais visitar a igreja. Paulo agora não tem condições de estar junto com os seus irmãos. Paulo está encarcerado. Agora ele é um prisioneiro. Só que daí ele tinha obreiros fiéis. Os obreiros dele eram fiel. E os obreiros dele não se escandalizam. Ai, meu pastor está preso. Vou sair daquela igreja porque o pastor foi preso. Não, eles eram fiel. Está entendendo? Porque quando Paulo foi preso, uma das coisas que Paulo fez foi anunciar para eles. E dizer para eles, fica tranquilo, a qualquer instante nós vamos ser presos. Jesus falou lá. No Evangelho de João, capítulo de número 16, Jesus anunciou, dizendo a eles, por amor de mim, vocês serão mortos, serão levados à praça, em prisão, cadeia. Então eles eram crentes de mente firme. Eles tinham a mentalidade deles era firme, eles conseguiam armazenar, eles conseguiam guardar. Aí de repente o apóstolo Paulo está em cadeia e os obreiros estão indo lá. Os obreiros continuam, a obra continua, mas os obreiros continuam indo até lá. E quando ia lá, levava para ele informação. Na igreja está acontecendo isso. Na igreja chegou um obreiro agora anunciando isso. Na igreja tal, agora chegou uns outros mestres lá ensinando isso e aquilo e tal. Aí agora a gente vai ver aqui, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quem tem o coração em Deus, nada vai prender a vontade de fazer para ele. Tem crente que inventa desculpa para tudo, para não fazer. Ele inventa todo tipo de desculpa para não fazer. Ele estava preso, sim ou não? Não era para estar em depressão? Não era para estar em depressão? Eu fiz tanto para Deus, 31 anos de ministério, porque o ministério de Paulo foi 31 anos. 31 anos de ministério, pregando, quantas igrejas, quantas pessoas eu ganhei para Jesus, deixei uma obra, né? E agora eu estou na cadeia. Não, mas ele estava na cadeia, Só que, o que Tertuliano diz? Tertuliano fala que os pés nada sente no tronco quando o coração está no céu. Os pés nada sente no tronco quando o coração está no céu. Está preso, sentenciado à morte, sabendo que dali ele seria julgado e seria morto. Ele era ciente. Você vai encontrar aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: o meu desejo era estar convosco, o meu desejo era estar aí com vocês, mas eu já estou ciente do que pode me acontecer, Aí você vai ver aqui, né, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, já está infiltrando no meio dos gentios. Os gentios agora são convertidos. O gentio agora faz parte da eleição. Mas alguns entram no meio para tentar causar o quê? Confusão. Aí Paulo depressa. E o Espírito Santo, ele era teólogo nato. O apóstolo Paulo era um teólogo nato. Ele olhava para uma situação de uma igreja dessa, ele ia para o quarto dele e orava a Deus, e daqui a pouco ele já pegava uma caneta, ele já tinha, o Espírito Santo ia dando para ele a solução. E aí, de repente, ele começa a ver o quê? O que ele começa? Ele começa a ver aqui. Ele começa a ver que as pessoas começam a trazer confusão. Os próprios judeus, começou a criar confusão. A uns começou a dizer, se vocês querem ser salvos, vocês têm que fazer o ritualismo. Vocês têm que entrar pelos ritos judaicos. Vocês têm que entrar, né? Outra coisa, vocês têm que ter Abraão por pai. Vocês vão ter que ter Abraão por pai. Aí a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Né? O que ele fez? Ele antecipa nas suas epístolas. Ele antecipa a toda a igreja, ao corpo de ministério da igreja. Fique tranquilo, porque o gentio faz parte da eleição. O gentio já faz parte da eleição.
Oh, aleluia. Deus seja glorificado. Vixe. Manda aí para nós, filho. Parece que eu já passei, não? Não? Deixa eu ver aqui. Criado em Cristo para boas obras. Já sim. Efésios 2, não, foi Romanos 2:10. Deixa eu ver aqui, o que eu faço aqui nesse tablet aqui. Ah, tá, deu certo. Tá. Criado em Cristo para boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo aponta aqui para a recriação em Cristo. Em Cristo, Jesus como sendo uma obra totalmente divina. Então, agora, nós éramos pecadores. Eu falei aqui anteriormente que nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos nova criatura. Não é isso que Paulo fala, Jesus fala para Nicodemo? É necessário nascer de novo. Agora nós nascemos de novo. Nascemos do que? Da água e do Espírito. Nascemos da água e do Espírito. E agora, o que nós somos? Porque somos feitura sua. Então nós fomos feitos agora, irmão, não para imitar o mundo, não para imitar o fulano, o bertano e o cicrano. Nós somos imitadores de Cristo. Quando diz aqui feitura sua, nós somos feitos para imitar a Cristo, né? Então quem imita Cristo não é bravo. Porque ele diz que é manso, né? Ele não disse: aprendei de mim que sou manso? Mas você ficou quieto por quê? O que está acontecendo? Tem bravo aqui? Nós vamos fazer chá de cidreira, trazer aqui. Quem não crê que o Espírito Santo pode apaziguar a ira e te colocar manso, vai ter que dar chá de cidreira para ele, né? Então agora nós somos o que? Feitura sua. Oh, aleluia. Agora nós o assemelhamos a Cristo. Nós o assemelhamos a Cristo. Aí a gente olha aqui para o contexto. Paulo aponta aqui para a recriação em Cristo Jesus como sendo uma obra totalmente divina. Ser nova criatura não é cursinho na igreja, não é comprar o livro do fulano, do Bertano, da irmã dos Estados Unidos, lá da China. Não. Oh, aleluia, aleluia. É o Espírito Santo dentro do crente, ele dentro do crente e revestindo o crente. Ele revestindo o crente. Essas mudanças que tem que acontecer na tua vida, não é o pastor, não é ninguém. É o Espírito Santo está assim, de braço cruzado, porque tu não dá oportunidade para ele. Quero te mudar, quero te transformar, eu quero renovar, eu quero fazer de você nova criatura, porque é obra divina, não é obra de homem, não é obra humana, não é obra humana. Aleluia. É uma obra do Espírito Santo frutificando no crente. Espírito Santo frutificando no crente. Isso custa um preço. Custa um preço. Por quê? Meu Deus, irmãos. O fruto do Espírito é 9. E as obras da carne é 16. O fruto do Espírito é 9. E a obra da carne? 16. Meu Deus eterno. Eu estava ontem aqui conversando, ensinando aqui os irmãos aqui, na teologia, e falando de uma coisa que acontece dentro da igreja. Não é lá fora não, isso acontece aqui dentro da igreja. No mundo tem lá, mas isso do mundo eu não faço parte do mundo, não me interessa. Que é dentro da igreja. É quando, por exemplo, assim, o pastor Emerson e o evangelista Ademir projetam algo. E eu não gostei do projeto deles, do que eles projetou. Aí eu começo a manipular irmãos contra o projeto deles e formo o quê? Uma facção.
Você está achando que era fácil? Ser levado como ovelha muda ao matadouro? Sem abrir a boca? Quem falou que nós quer ficar com boca fechada? Quem falou que quer fechar a boca? Eu não tenho culpa. Quem diz isso aí é a ciência. Diz que quem mais despeja é as mulheres, né? Mulher diz que quando começa a falar, sai de perto. Entendeu? O que a gente quer. Quem falou que a gente quer para sermos feitura sua? Para sermos, assemelharmos a Ele. Então, eu preciso do quê? Eu preciso de ter uma frutificação do Espírito. Para entrar no barco aqui, não entra com casca. Tem que ser lavrado, lapinado. Não entra de qualquer maneira no barco. Você acha que é só chegando assim, pulando no barco? Você não está indo pescar, não. Você está indo pescar com o pastor Erisvaldo, não é assim, não. Esse Espírito Santo, ele tem uma obra perfeita e plena de nos santificar para Deus. Isso demora, viu, irmãos? Tem crente aí que está com 30 anos dentro da igreja, eu vou dizer para você. Entendeu? Graças a Deus que a ferramenta do Espírito Santo não perde o corte. Porque ele está batendo faz muito tempo no cidadão. Entendeu? Pela atitude. Só da pessoa conversar com você sabe que ela não tem frutificação espiritual. Ela não tem frutificação espiritual. E a gente precisa disso. Eu tenho que entrar nisso. Eu estou no corpo de Cristo. Eu estou no navio, que é a igreja. Né? A igreja. Cristo é o capitão. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Entendeu? Que o humilde e manso, na cultura hebraica, tem o mesmo significado. Ser humilde e manso. Todo humilde é manso. Todo humilde é manso. E aí a gente fica aí, achando que está dentro do barco, com a bola toda. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí se sente dono do barco. Tem uns que já se sente dono do barco. Acha que é ele que vai direcionar o barco. Não, a gente precisa ter uma... Olha o que diz aqui. Aqui diz, Paulo aponta aqui para a recriação em Cristo Jesus como sendo uma obra totalmente divina, né? Para a ideia de uma nova criação. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de a igreja o quê? Vocês estão lendo aí? 1, 2, 3 já. O que está escrito aí? A igreja o quê? A igreja o quê? Verdadeira. A igreja de todos os tempos verdadeiro. É que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos que quer ficar no navio, suporta, aguenta, tolera, tem paciência, baixa a cabeça, se humilha. Entendeu? Mas tem pessoas que ele não quer. Ele não quer fazer parte dessa nova recriação. Isso, Deus tem o poder de nos recriar. Deus tem o poder de nos fazer de novo. Deus tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está alegre? Quem quer ser nova criatura aí? Aleluia. Se não é, você tem a oportunidade de ser recriado. Todo dia eu peço ao Espírito Santo: faz-me de novo, faz-me de novo, faz-me de novo. Porque tem hora que o velho Adão corre atrás da gente, hein? O velho homem, a velha natureza sai assim, ó, a galope atrás da gente, né? Mas agora eu sou feitura dele, deixa ele correr até a hora que ele cansar. Amém? Porque eu vou imitar o meu Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Podeis fazer o encerramento.